Olá, mais um TV AIMD, hoje tratando do tema tendência. Afinal, o que é tendência? Bom, a gente ouve muito essa palavra, tanto no mundo da moda, como em praticamente todos os espaços. Mas nada mais é do que aquilo que pode vir a ser. Pode ser incorporado ou não. Mas por que a gente usa isso no mundo da moda e por que hoje em dia a gente diz que a tendência morreu ou está em desuso? Vamos discutir tudo isso hoje no programa do TV AIMD sobre tendência. 3, 2, 1. Antes da gente entrar certamente nesse tema, é bom a gente levantar alguns temas principais, que é a questão da internet, do fim das fronteiras, da popularização da informação, da valorização do indivíduo, da individualidade, do estilo de cada um. Todas essas confluências, todas essas conexões, elas geram o fim da tendência na moda e a gente vai entender por quê. Bom, antes de existir justamente a internet, a popularização da internet, as blogueiras de moda, as redes sociais, as marcas sendo hard users, né, que a gente fala das redes sociais e disponibilizando os seus desfiles ao vivo na internet, o que a gente tinha? A figura do editor e da editora de moda que assistia a todos os desfiles, todas as semanas de moda, que era para um público super restrito, que o público de fora que não participava desse contexto não tinha muita informação do que acontecia lá, então era a função desse editor, isso no mundo inteiro, desse editor assistir esses desfiles, fazia um recorte de tudo que ele via, com todos os estilistas que ele conversava, todas as marcas que ele tinha acesso, fazia esse recortezinho do que achava que iria fazer sucesso, do que iria vender melhor, da cor que ia ser mais interessante naquela estação, tipo de tecido, estampa ou sem estampa, comprimento, tudo isso, se era minimalista, se não era. Esse editor fazia esse recorte a partir do ponto de vista que ele achava interessante, do que ele via, colocava na revista, colocava no jornal. O público vinha, lia isso e se informava a partir daí. Então aí era a função do editor falar qual que eram as tendências. Bom, eu vi todas as semanas de moda que eu assisti, eu vi que o azul é uma tendência, quer dizer, o azul é algo que está acontecendo, que vai dar certo com o público, ia lá e colocava isso pro público. Aqui no Brasil a gente tem um outro fator, que é a questão das novelas, né? Que tudo que era colocado nas novelas fazia sucesso, depois era vendido nas ruas dos ditos comércios populares, 25 de março, José Paulino e afins. Bom, o que acontece? A moda também aqui no Brasil, antes não existia um negócio de moda autoral, não existia indústria da moda, era muita cópia do que se fazia na Europa, principalmente, né? Então não tinha muita escolha. Se você se vestia de uma maneira diferente, você era um ser isolado do mundo, que tinha o seu nicho, que tinha o seu grupinho, que tinha a sua panelinha, ou você se vestia igual todo mundo se veste. Com a chegada da internet, o que acontece? A gente começa a ter a popularização da internet e a popularização da divisão das informações. E entra na história das blogueiras de moda, que elas começam a ter acesso a essas informações, tanto quanto jornalista, editora de moda, e começam a publicar isso nos seus blogs de uma maneira, até com uma linguagem mais direta, não preocupada se vai agradar X ou Y estilista, se tem conexões com esse aqui, aquilo que elas gostam, como se fosse mesmo o próprio público-alvo que fosse lá na loja, se interessasse e comprasse. Com esse boom de blogueiras de moda dividindo, olha, comprei isso, gostei daquilo, fui ver aquele estilista, fui ver não sei o que, como se fosse mais uma conversa de amigo, você começa a ter uma abertura nesse mundinho fechado, né, que é o mundo da moda, pelo menos antes era visto como um mundinho fechado, e que muitas vezes a gente dizia que a moda era feita pelo pessoal que fazia moda, pro pessoal que faz moda, e acabou. O público mesmo, geral, ficava fora disso. E tinha acesso a algumas cópias, a esses comércios de 25 de março, lojas de departamento que tinham uma estrutura bem pobrinha,
com poucas opções, então você tinha pouco acesso. Conforme a internet ela vai se popularizando, as blogueiras dão esse passo super importante também, que é a abertura de um mundo secreto. As semanas de moda elas começam a ficar mais menos mito, né? Começa a ser mais desvendadas. Aí você vai popularizando a internet, mais pessoas tendo acesso, e de repente, com a chegada das redes sociais, você tem um boom que todo mundo pode ver o que todo mundo faz. Então, aquela moda autoral que era feita lá no interior do Tocantins, agora o cara faz um site, põe numa rede social e mostra pro mundo. E com isso, o que acontece? Você começa a ter outras informações, além daquele primeiro bloquinho fechado de informações, de tendências que você leu na revista de moda, que você leu no jornal, você começa a ter outros pontos. E aí você começa a falar, bom, tudo bem, estão dizendo que a tendência é usar azul, mas eu não gosto de azul, eu gosto de amarelo, e eu vou usar amarelo porque tem uma galera lá no interior do Tocantins, está fazendo uma moda autoral, e eu vi na minha rede social, e que eles estão usando, eu tô achando legal. Então, eu não tô sozinha no mundo, eu não vou ser um ser estranho no mundo, né? A gente tiver uma aceitação. Principalmente a partir do início dos anos 2000, né, que contém a popularização não só da internet, como dos celulares. E aí, com a popularização dos celulares com câmera, você pode fotografar a qualquer momento tudo e postar a qualquer momento tudo e falar, bom, aquela editora de moda não falou que o amarelo também apareceu muito, ela fez um recorte a partir do que interessava para ela. E esse outro, e que tal fazer isso, que tal fazer aquilo? Daí você começa a abrir muito mais para um público chamado um público leigo, de moda que tem condições de experimentar mais. E onde há uma efervescência do público, há interesse comercial. Então as lojas de departamento, que não são bobas nem nada, começaram a fazer o quê? Investir numa moda com muito mais informação do que só vender aquela calça jeans com a mesma lavagem de sempre, as camisetinhas com a mesma lavagem de sempre, aquela moda sem graça. Por isso que hoje eu coloquei essa calça aqui. Essa calça colorida, hoje se você sai na rua, em pleno 2015, você sai na rua, você tem uma profusão de gente usando calça colorida. Agora mesmo, final uma volta no quarteirão, vi homem, mulher, jovem, mais velho, todo mundo com algum tipo de informação, e a calça colorida ela é muito presente. Só que quando eu comprei essa calça há 10 anos atrás, na CIA, era um bacião, assim, de um monte de calças coloridas a R$10. Por quê? Porque não tinha feito sucesso. Eles lançaram a calça colorida, porque essa história do color blocking, roupas coloridas, estava fazendo sucesso nas semanas de moda da Europa, mas aqui no Brasil não tinha colado ainda, não tinha rolado, não tinha ficado ok você se vestir diferente do que era o padrãozinho, jeans, camiseta e seja lá o que for. Então essa calça, ela foi vendida a R$10 de todas as cores. Era para acabar com o estoque. Hoje, se você vai numa loja de departamento, seja ela qual for, aqui no Brasil, principalmente, né? Você encontra esse tipo de calça por R$150. Você encontra mais barato, mas 70 lá, mas é uma calça que é muito comum. Então, é comum as pessoas absorverem essas informações de moda. Por exemplo, eu me visto desse jeito, não é agora, porque agora ela trabalha com moda. Não, sempre me vesti assim, sempre fiz color blocking, até por uma questão de herança familiar, inspiração dentro da família e outras coisas, e por gostar também. Mas agora, com toda essa profusão de informação que a gente tem, não é mais não é tão mais apontada na rua, olha o estranho que tá vestindo a calça de uma cor, o sapato de outra, não sei o que. Antes aqui, acho que a gente tinha aqui no Brasil, principalmente na classe média, a questão do combinandinho. Tinha que ser tudo combinadinho, tudo certinho. Se você tivesse um fio de cabelo fora do lugar, você era excluído do grupo e de qualquer outro lugar que você participasse, visto como estranho. Hoje em dia, você ser diferente é interessante, é valorizado. Não ser diferente, simplesmente ser diferente, porque significa que você é original, que você tem personalidade, que você tem alguma coisa a dizer. Então, por isso que hoje a gente fala em tendência, hoje na moda se evita falar em tendência, porque o que é a tendência? Se você é livre para se vestir como você quiser, como é que você vai demarcar uma tendência? O que hoje em dia a gente fala são de ideias que vem pairando e que mais ou menos foi comum aqui no Brasil, foi comum na Europa, foi comum nos Estados Unidos, e que você olha e fala assim, hoje tem muita gente usando
É o que eu falei no outro vídeo. Depois da crise, na época da crise financeira, o minimalismo tomou conta do mundo. Mas assim, não é uma tendência, porque não necessariamente o mundo inteiro vai apoiar aquilo. Sempre vai existir os nichos e sempre vai existir as ondas de pessoas que fazem coisas diferentes e falam, não tô nem aí pra esse minimalismo. A minha visão de mundo é outra, sempre foi outra e vai continuar sendo outra. Então é difícil falar em tendência, porque a tendência era vista como uma imposição. A moda é X mais Y mais Z. Agora você não tem como falar isso. Agora a moda é você. Você entra numa loja e decide o que você se interessa mais. É por isso que quando você anda na rua, você vê essa profusão de pessoas com informação de moda. Mesmo que elas falem, não sei nada sobre moda, mas quando você olha pro visual delas, você vê informação, você vê muitas coisas diferentes de uma roupa que seria considerada a certa em outro período e que hoje em dia é considerada normal, mais uma possibilidade. Então é por isso que hoje em dia não se fala mais em tendência, mas a gente fala mais em liberdade, de escolha, e cada um faz a sua moda. A moda é de cada um. Hoje os editores de moda, as blogueiras e tudo mais estão aí para mostrar o que existe. Existe isso e aquilo, e você faz a sua seleção do jeito que você quiser. E por isso também que muitas revistas de moda estão absorvendo não só as blogueiras, como estão absorvendo as lojas de departamento. A gente vê a Vogue, que é um marco, né, nas revistas de moda, ela tem uma super parceria com a C&A. Né? Então não é à toa que essas coisas acontecem. Quando existe, que tem que estar interligado com o nosso vídeo anterior também, que é moda e futilidade, quando existe um movimento na sociedade, isso abre o olho da indústria. E quando a indústria percebe, posso lucrar, o que acontece? Os padrões são mudados. E é por isso que hoje em dia a gente evita esse termo tendência, e é por isso que cada um pode se vestir como quiser e não tenha medo de ser você mesmo, de usar a roupa que você quiser. Seja você básico, seja você colorido, pouco importa. O importante é você poder se expressar do jeito que você é, como eu me expresso do jeito que eu sou. É isso aí, galera. Beijo e até o próximo vídeo, que agora eu vou tentar que seja sempre um por semana. E se você quiser conversar comigo sobre moda e futilidade, ou sobre o que é tendência na moda ou em qualquer lugar, você pode discutir comigo pelas redes sociais, aqui, pelo canal do YouTube, no A Isaura Me Disse, você que sabe. Até mais! Essa foi mais uma produção da Isaura Me Disse Comunicações.